Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer muito grande poder estar com vocês hoje, trazendo uma querida amiga aqui na nossa RH Meeting dessa semana para poder falar a respeito de inovação não violenta, um tema super novo que a Fer domina demais e eu gostaria de trazer para vocês e o quanto isso impacta a cultura organizacional. Fer, fique à vontade, a partir de agora o palco é seu aí para poder falar com a galera. Eu vou mediando aqui o bate-papo, conforme for trazendo perguntas, questões, eu vou fazendo, vou interagindo aqui com você, tá? Tá bom, tô abrindo aqui a apresentação. Boa noite a todos, pessoal. Olha, tem várias pessoas aqui de Poá, olha aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, muito bom. Vou pedir para vocês abrirem as câmeras para a gente ver carinhas, né, gente? Porque Muito mais gostoso, né? não é? A gente fica fazendo live, dando treinamento para um monte de câmera fechada. Como isso é ruim, gente? Só um minutinho, vou abrir aqui. Muito bem, gente. Inovação não violenta, né, Tati? As pessoas não sabem muito bem o que é isso, né? Porque é um tema novo. Na verdade, eu vou contar um pouquinho para vocês desta proposta de trabalho. É o livro que eu estou lançando em janeiro. Aqui fica um convite para todos vocês. E tem um curso desse tema na plataforma da Gente Mais. É uma plataforma, adorei essa plataforma, viu, Tati? Que delícia. Eu gostei mesmo, muito legal. E aí, vamos começar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Ela não está no modo de apresentação ainda, tá, Fer? Tá. Agora saiu. Eu tirei e pus de novo. Tá agora? Não. Ah, não, ela não tá. Agora sim. Sim. Aê. Muito bem, então eu quero começar me apresentando. Aqui tem aquelas apresentações formais, mas eu não vou fazer isso com vocês, que ninguém merece, né? Eu vou contar uma história aqui para vocês. Essa história vai fazer um link com o que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Essa história tem relação com meu pai já faleceu, não é uma história triste, eu não faria isso com vocês. Mas meu pai, ele era um homem muito forte, sério, assim, ele tinha 1,90 de altura, né, e ele sempre estava com aquela postura dele firme, forte, assim, meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade, e todas as vezes que ele ia me visitar, que ele ia me encontrar, ele sempre estava com aquela postura dele super firme e forte. E eu interpretava isso, imagina, eu tinha 2 anos quando eles se separaram, então na minha infância, depois na adolescência, eu interpretava isso de uma forma errada, né? Eu interpretava que aquela força que ele queria passar era distanciamento, e que aquela firmeza que ele queria passar com a postura dele era como se fosse um abandono para mim, né? E quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu resolvi me rebelar com ele. E eu falei um monte, fui lá, falei um monte para ele. Falei, você não me ama, você não gosta de mim, todas aquelas coisas assim, né, que a gente pega pesado. Hoje eu tenho filhos, eu falo que o mundo é justo, eu vou pagar pelos meus pecados, né? Então não me julguem. Mas eu peguei pesado com ele mesmo. E ele falou assim: vem aqui comigo. A gente foi até o quarto dele. E ele pegou uma caixa de sapatos, né? Ele pegou aquela caixa de sapatos no armário e ele começou a tirar coisas da caixa de sapatos. Assim, era recordação escolar, foto, bilhetinho, tudo que um pai guarda de uma filha tinha ali. E foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando. Né? Por que eu estou contando essa história aqui para vocês? O que tem a ver com isso? Né? Na verdade, o ponto é que a comunicação em si, ela tem um grande viés, uma grande distorção. Entre aquilo que eu comunico e o que o outro compreende, tem uma ponte enorme, né? E a questão é, o que a gente interpreta tem muito mais a ver com os filtros que a gente faz, com a forma que a gente vê o mundo, do que propriamente dito o que o outro está querendo passar. E esse é um ponto interessante, né? Porque ali, naquele dia, eu entendi, né, toda a presença dele, todo o amor, toda a proteção, tudo que ele me dava, mas ao mesmo tempo que eu entendi aquilo, ainda levou um tempo para a gente se aproximar. Né? Então,
esse é um grande viés da comunicação. Fora esse grande viés da comunicação, a gente sabe que a gente também não tem uma coisa tão direta para se comunicar. Então, às vezes, eu não falo exatamente o que eu quero falar, eu acho que você subentende aquilo, né? Então, se eu falo A, mas eu tenho certeza que quando eu falo A, você vai entender que é B, né? E aí você entende C, ainda fica na dúvida se era D. Assim, super fácil, né? Então, tem vários vieses aí. Eu estou me apresentando assim porque eu me tornei especialista em comunicação, não sei se isso foi inconsciente, mas foi uma busca que eu tive pela vida toda de tentar entender como que a gente diminui esse viés da comunicação. Mas é verdade também, né, que eu sempre dei aula de inovação, sempre trabalhei com criatividade, com inovação, e eram duas coisas que eu sempre trabalhava em paralelo. E a gente aprende muito essas coisas da separatividade, né? Uma disciplina não tem nada a ver com a outra, meio que assim, né? Como se fossem separadas as coisas. Só que não é, né? Tá tudo muito interdisciplinar, muito transdisciplinar. E aí eu comecei a perceber nesses processos o quanto que a comunicação era a base para a inovação, né? O quanto que hoje, pensar assim, de uma maneira bem simples, mas para a gente entender essa ligação. Uma das coisas que eu mais vejo na inovação é que a gente precisa gerar essa divergência para gerar convergência, né? Isso é todo mundo fala e tal, tem o desenho, né, no design thinking que você faz assim. Só que a verdade que eu sempre me deparei nas empresas é que isso acaba sendo meio fake, né? Porque não é que é fake propositalmente, às vezes até inconscientemente, mas você vai lá e fala, vamos fazer um brainstorm, vamos abrir a divergência. Na prática, as pessoas abrem ali na divergência até um certo ponto, porque há muita confusão entre conflito de ideias e conflitos pessoais, né? Então, ou entra para um conflito pessoal, ou fica aquela divergência que não é bem divergência, sabe? Eu não vou divergir muito, porque eu não quero ter problema com essa pessoa. E aí, na hora da escolha de gerar esse brainstorm, sempre você acaba escolhendo aquele que tem mais poder, né? Aquele que tem mais poder fala alguma coisa. Ah, não, essa ideia é ótima. Então, assim, isso acontece não que é consciente, não que as pessoas querem fazer isso, mas acaba no inconsciente meio que coletivo, assim, de, vamos evitar conflito, vamos evitar esses problemas. Então, não tem tanta riqueza da cocriação como deveria ter, como a gente tem potencial de ter, né? Então, esse é um primeiro ponto. E um segundo, que aí é a comunicação, você saber lidar com essa comunicação é essencial. E um outro grande ponto que a gente percebe também é que quando para eu inovar, eu preciso entender profundamente, empaticamente a dor do outro. E nem o outro, às vezes, entende a própria dor. Então, esse caminho de entender o que está por trás, quais são as suas necessidades, que a pessoa está sentindo para entregar mesmo, fazer uma proposta de valor mais real, exige muita conexão, existe muita relação. E aí, nesse ponto que aí eu percebi, né, desse caminho que eu estava da comunicação não violenta, eu percebi que a comunicação não violenta, que eu me tornei especialista, que a Tati falou aqui no começo, né, que eu participei do congresso, inclusive com ela, é muito base para a inovação, por isso que se chama inovação não violenta, né? E eu quero mostrar para vocês um pouco deste processo, para vocês entenderem um pouquinho mais. Estou vendo que tem uns comentários aqui, deixa eu dar uma olhada. Aí qualquer coisa também vai me passando os comentários, Tati. Bom, aqui o Luciano, ele está perguntando se você se sente uma pessoa introvertida. Então, pelo contrário, eu sou mega, mega extrovertida. Por que você perguntou isso, Luciano? Me conte, até para eu poder te ajudar mais. Deixa eu pôr aqui, ó. Pegando esse, né, esse viés que você trouxe, Fer, da inovação não violenta, né, iniciando pelo processo nosso de comunicação, de fluidez, levando de novo, né, para aquela nossa temática de cultura organizacional, a gente percebe isso o tempo todo, né? Esses vieses inconscientes acontecendo o tempo todo entre o tempo inteiro. Entre líder subordinado, entre subordinado líder, porque às vezes não se fala sobre os valores da organização. Não se, né, não se expressa o que deve, o que não deve fazer, e se espera que as pessoas façam, mas não necessariamente sem reforçar. E aí traz essa questão, né? Muitas empresas hoje precisando inovar,
para se manterem no mercado e não conseguindo e não sabendo os motivos de não conseguir, né? E com certeza tem tudo a ver com essa questão dos vieses, né? Realmente da cultura organizacional que acaba não sendo trabalhada, né? Exatamente. O ponto da cultura tem isso que você falou perfeito, assim, os vieses é absurdo. Mas aqui eu até pus essa imagem aqui que vocês vão entender o quanto que isso interfere na cultura. Assim, o tempo inteiro quando a gente fala de desenvolvimento, de inovação, inovação, às vezes a gente interpreta que inovação tem que ser algo super mega blaster tecnológico, super blaster cluster. Não é isso. Claro, pode ser, claro que também isso é também, né? Lógico. Mas não necessariamente precisa ser uma mega produção tecnológica para ser inovação. Às vezes a inovação, né? A tecnologia, uma nova ação para algo, ela pode ser às vezes coisas muito mais simples, mas que fazem uma diferença enorme. Então, se você essa imagem aqui já diz tudo, né? Mas o que é essa ideia, né? Então, por exemplo, dentro da comunicação não violenta, a gente aprende a entender em 3 níveis, né? Então, sou eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o todo. Para a inovação é a mesma base, né? Então a gente começa, a inovação ela vem de dentro para fora. Eu até chamo de inovação do ser, porque até tem uma palestra com você também sobre isso, né? Que essa inovação começa com a gente mesmo, e ela tem aí entre esses pontos dos vieses, mas nesse sentido mais protagonista, mais individual. E depois a gente entra nos vieses que você falou, no sentido coletivo, que eu vou explicar agora também. Então, começa de dentro para fora. Né? Então, quando eu trabalho comigo, até para eu entender por que eu faço o que eu faço, quais são os vieses que me levam a agir daquela forma, que paradigmas que tem, que formatos que tem que me levam, me conduzem a ter essas ações, um processo de autoempatia mesmo. Né? Então, qual é o meu propósito, qual é a minha visão de futuro, quais são os hábitos, qual é a minha atitude. Então, eu começo a entender vários pontos para me entender como uma peça importante dentro daquele processo como um todo, né? E aí, depois desse desenvolvimento humano, a gente olha para eu com o outro, né, no desenvolvimento social. Então, assim, eu com o outro, eu preciso entender esse limiar, né, de empaticamente compreender os sentimentos e necessidades das pessoas para criar um processo em conjunto, como eu falei para vocês, né, sem esses vieses. Então, vamos abrir mesmo as divergências, vamos aceitar as diversidades, e diversidade em todos os sentidos, né? Inclusive de modelos mentais, né? Pessoas pensam diferentes. Você vê o exemplo que a gente vive hoje no mundo, no Brasil, né? Está super polarizado. Não é, a polarização ela não é boa, porque são pessoas que acreditam em verdades absolutas e não permitem essa convergência, né? Elas geram divergência, mas divergência no sentido de conflito, não de crescimento, vamos construir juntos, vamos achar um objetivo em comum, né? O objetivo passa a ser ter razão e não dar certo, né? O objetivo é eu estar certo e não dar certo para todo mundo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, quando a gente pratica a comunicação, principalmente comunicação não violenta, a gente começa a entender o que está por trás da ação do outro. Né? Então, aquilo que ele me expressa não necessariamente é o que ele quer passar, mas o que está por trás, quais as necessidades que essa pessoa tem, o que está acontecendo, qual a visão que ela tem. Então, a gente começa a lidar melhor com esse aspecto social. E aí a gente vai para esse terceiro nível, que é uma mudança de mindset, mas eu penso uma mudança de mindset mais coletiva, sabe? E aí aqui é a cultura, Tati, aqui é a cultura propriamente dito, porque quando eu entro nesse terceiro nível, eu vou entender assim, ok, eu já entendi os pontos meus, né, que o meu papel aqui, eu já entendi eu com o outro, mas a gente precisa construir algo juntos, né, sistêmico. O que a gente está fazendo interfere no meio, assim como o meio interfere para a gente. Então, a gente começa a perceber que muitas das situações, por exemplo, o evento que aconteceu errado, sabe? A gente sempre foi assim, ai, deu sorte, deu azar, nossa, aconteceu um imprevisto que ninguém imaginava, né? Isso que a gente ouve nas empresas. Aí você fala, tá, mas por trás desse evento, o que tem? Tem padrões de comportamento coletivos,
né? Por trás desse padrão de comportamento, você tem processos sistêmicos que foram criados na empresa que fazem as pessoas agirem daquele jeito, que levam aquele comportamento. E por trás desse processo sistêmico tem um modelo mental, tem um mindset coletivo, que é a cultura, né? Então, eu vou dar um exemplo macro, Tati, para ficar mais fácil de entender, para a gente entrar mais para o micro, tá? Mas, assim, a gente fica numa postura muito, assim, por isso que o protagonismo tem que começar pelo protagonismo, mas a gente sempre tem um tom meio vitimista, né? Sei lá, aqui no Brasil, vou dar um exemplo no Brasil, né? Para chegar à cultura do Brasil e depois trazer para o micro, para as empresas. Mas, assim, eu sempre ouço, né? Tem muita corrupção, não, tem muita corrupção, evento corrupção, não. E aí sempre assim, o outro, né? Tá longe de mim, né? Algo que está distante de mim. E aí eu falo, se a gente chegasse agora em Brasília e trocasse todos os políticos, ia continuar a corrupção, concorda? Ou vocês acham que ia mudar? O que vocês acham? Vocês acham que ia mudar? Você acha que ou ia continuar do mesmo jeito? Acho que existe algumas outras coisas que precisam acontecer junto com não só a substituição das pessoas, né, Fer? Porque acho que o mecanismo faz meio que com as pessoas entrem naquela vibe mesmo se elas não quiserem, né? Exatamente. Se você pensar no evento, o que tem por trás do evento? Tem vários padrões de comportamento que levam as pessoas a agirem assim, né? Por exemplo, as pessoas. E aí a gente está pondo lá, né? Traz para perto da gente. Gatunete, pirataria, carteirinha de estudante falsa, essas coisinhas, essas pequenas corrupções, é um padrão de comportamento que se vê em várias pessoas, né? Não é todo mundo, claro, mas tem, né? Por trás do padrão de comportamento, se você parar para pensar, tem um sistema que permite. Né? Então, eu vi aí que tem gente de Poá, tem gente do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, né? Então, eu vou falar minha visão de São Paulo, né? Você vai lá na 25 de março, tem uma penca de coisa lá que você sabe que é pirataria e está vendendo, o sistema permite, né? E por trás desse sistema existe um modelo mental, que é a nossa cultura, que desde criança eu ouço, jeitinho brasileiro, né? O mundo é dos espertos. Então, se você parar para pensar, a cultura, o modelo mental, ela está permeando tudo isso. Né? Claro, eu não estou aqui para trazer a solução do Brasil, né? Não é isso, mas um exemplo para ser didático. Claro que para mudar isso, você tem que mudar a educação das crianças, mudar uma questão cultural desde criança para daqui 100 anos mudar. Né? Só para você ter uma noção. Mas quando a gente fala de cultura organizacional, o processo é você ir nessa veia, né? Então, quando você fala sistemicamente, você fala, peraí, o que está acontecendo realmente do problema? Aí você vai vasculhando ali, você fala, ok, não é esse problema que está aqui em cima, é o problema, tem ali um problema cultural na empresa que leva a ter um sistema X que leva as pessoas a terem um padrão de comportamento Y que vai gerar uma estatística de causar aquele evento que não deu certo. E aí, por isso que quando a gente chega nesse olhar, a gente fala, ok, então agora que eu consegui diagnosticar e enxerguei no nível de cultura, o que eu faço? Porque se eu já tenho uma ação mais protagonista, o que a gente vai fazer como equipe para mudar e não ficar lá reclamando, aqui é horrível, aqui é não sei o quê, não é? Que o povo faz. Aí eu falo, gente, você está reclamando, você faz parte do problema. Quando você reclama da empresa que você trabalha, você está reclamando de você, porque você é parte dela. Então, o que você faz? Então, aí é desenvolver esse processo criativo de gerar uma nova ação para o problema que você está solucionando. Então, a inovação ela vem como um solucionador de problema de identificação num nível mais cultural, né? Então, aí sim, aí a gente fala, bom, agora vamos trabalhar as metodologias de inovação, vamos trabalhar um design thinking, vamos trabalhar outras ferramentas, canvas de inovação, né? Tem alguns que a gente criou aqui na Flyflow e tal, mas pode usar outras metodologias, enfim, aí você está usando aquilo para achar a solução de um problema que você já diagnosticou num nível mais profundo.
né? E aí, a última etapa, que é o desenvolvimento circular, é trazer um pouco mais desse estímulo, né, que a gente olhar assim, tá, a solução que você vai trazer é funcional, é econômica, mas essa tua proposta de valor circular poderia ser pensado também no âmbito social, no âmbito ambiental. E aí aqui entra N situações, né, como inclusão, como diversidade, como sustentabilidade, como aproveitamento de todos os talentos que você tem na empresa, independente das suas diversidades, e a inclusão é muito forte aqui. E aí entra outros conceitos que é para trazer essa consciência na hora de você achar a solução, né? A consciência de que todos são importantes, todos podem construir, e que todos têm uma corresponsabilidade em fazer o mundo ficar melhor. Então, não adianta você fazer um mega blaster inovação, mas prejudicar o meio ambiente ou prejudicar o âmbito social, né? Então, por isso que eu falei, esse desenho aqui é o resumo de tudo, né? Mas aí tem muito mais coisa dentro disso, mas eu quero gerar um pouco mais de interação com o pessoal, até para ir nos pontos que interessam para as pessoas que estão aqui hoje no nosso meeting, né? Mas isso aqui eu acho que é um desenho que funciona bem para vocês enxergarem, dar a visão geral do que é uma inovação não violenta. Faz sentido, Tati? Faz, Fer. Acho que de tudo que nós, né, nós estamos acostumados não, mas que frequentemente, né, vem acontecendo com os nossos clientes, com a nossa organização, a gente percebe essa necessidade da fluidez muito grande, realmente, para poder fazer sentido, né? Acho que a gente está num questionamento quase que constante sobre o sentido, sobre propósito, sobre os nossos valores, o que eu quero, o que eu não quero, o que o outro quer, onde que as nossas vontades se complementam. E realmente, né, eu acho que a gente não consegue. O valor é o tipo de coisa que a gente não consegue inventar, fingir ter ou fingir não ter, porque é a essência, né, de todos nós. Então, percebo muito essa questão de, para inovar, realmente isso tem que fazer parte do meu mindset, né? Qual que é a prioridade que eu coloco naquilo, o nível de energia e tudo mais. Então faz super sentido isso que você está trazendo para a gente nessa noite, sim. Deixa eu ver, pessoal, vou pedir para vocês participarem aqui, porque a ideia, eu acho que fica mais legal quando a gente faz aqui nesse meeting uma troca com perguntas, respostas. Eu tenho aqui um material que dá para fazer 3 horas aqui, mas a minha intenção é ir nos focos que eu acho que são mais interessantes para vocês, porque aqui, como eu estava falando para vocês, em cada um desses itens, a gente consegue atuar com muita profundidade, né? Então, tem alguns pontos que eu acho que é interessante trazer aqui para vocês, alguns conceitos que ajudam a vocês entenderem um pouco da dimensão disso, né? Mas eu acho que essa troca com vocês, e a galera fechou a câmera de novo, né, Tati? Eles Vou são te tímidos, viu, contar, Fê? vocês estão muito tímidos. Não, toda semana é assim, então eu E já não. sabe o que eu falo? Eu falo que tem a santa das câmeras ligadas. A santa da câmera ligadas, ela baixa nas pessoas, assim, aí você abre, aí você consegue garantir um lugar no céu, com os anjinhos jogando flores, sabe, assim. Porque, nossa, né, gente, adoro ver pessoas, né, gente? Acho que essa é a grande diferença dos treinamentos presenciais, né, dos digitais. O presencial você sentia as pessoas que, tudo bem, uma ou outra talvez não estivesse totalmente dentro, né, da vibe do treinamento, mas a gente É. tinha essa troca fazia realmente a gente ter insights super bacanas, né? E às vezes com a questão da distância acaba fazendo com que a gente se sinta um pouco mais distante mesmo. Às Um vezes pouquinho fazendo um mais. monte de coisa ao mesmo tempo, né? A gente tem. Hoje à tarde eu dei um treinamento, estava 100% as câmeras ligadas. Eu falei, uau, que delícia. Nós temos recebido, Fer, muitas pessoas que estão em trânsitos de trabalho, então, Sim, sim. indo para o trabalho, voltando do trabalho, dentro do ônibus. Eu acho isso o máximo, né? Porque, poxa, você poderia estar fazendo N coisas, seu dia foi super cansativo, e você ainda está querendo colocar mais informação dentro da sua cabecinha, né? Sim.
mas Perfeito. a troca é que gera o conhecimento, né? Então, a informação pela informação, a gente tem muita informação na internet o tempo todo, né? Mas a troca, ela que gera o conhecimento pra gente. Então, eu sempre reforço isso com eles. Mas ainda assim, cada um na sua vibe, né? Sim, eu ainda tô curiosa porque que a Luciana me perguntou se eu sou introvertida. Você me conta aí, porque assim, não sou. Ele não me falou. Perguntou se eu me considero uma pessoa introvertida. Não sou. Pelo contrário, sou até demais. Extrovertida até demais. Diz que, na verdade, o certo não é dizer se é introvertido ou extrovertida, né? Você tem alto grau de extroversão, alto grau de introversão, porque tem as pessoas que são, como que é? Ai, tem um nome que você tem os dois, né? Tem a ambiversão, um negócio assim, porque você consegue ter um grau dos dois, né? Que você oscila entre um e outro. Mas eu tenho um alto grau de extroversão. Bom, outra coisa que eu acho legal quando a gente trazer aqui para vocês um pouco do conceito da inovação não violenta, até porque eu vou passar para a Tati, e assim, aliás, Tati, você tem um convite especial aqui que eu quero dizer para você, de você estar no lançamento do livro, todos vocês, o lançamento vai ser em janeiro desse livro, e o lançamento online, que facilita que todo mundo esteja, vai ter música, vai ter atividades, vai ser um monte de coisa bem legal, vocês vão curtir. E aí a ideia, né, quando eu fiz o livro, é trazer um pouco dessa ideia, né, mais estruturada, com processos, com uma metodologia para seguir, como a gente fez no curso que está na tua plataforma, né? Mas uma das coisas que eu tenho muita provocação, assim, que as pessoas me perguntam muito, falam, mas por que inovação não violenta? Você parte do pressuposto que as inovações são violentas, então, existem, né? Eu sempre ouço isso, então eu já vou adiantar, porque eu acho muito legal essa provocação. Sim, tem muita inovação violenta, porque a violência é tudo que viola a vida, né? E aí, em violar a vida, aí você fala, tá, mas a gente associa a violência com agressão física, verbal, emocional, e na verdade a violência ela vai além disso. A violência ela também está claro que a agressão né? Mas ela também está presente na passividade, na omissão, na indiferença, né? Então toda vez que você tem um processo que não é legal, não é bom, na visão coletiva, vamos dizer assim, né? Alguém está sendo prejudicado com aquilo e eu não faço nada, eu não tenho uma ação protagonista ali, eu estou sendo violenta. Então, o inovar, o trazer uma possível solução, não que eu sozinha faça, mas eu ter essa consciência de que eu posso co-criar, eu posso ser parte da solução em vez de ser só reclamação, é uma forma mais ativa e sair dessa passividade, né? Então, isso é um ponto muito importante. E outro ponto importante é que aquela inovação a qualquer custo, sabe? Causei uau no cliente, inovei, fiz uma coisa sensacional, mas eu feri várias pessoas para isso, porque as pessoas deram o seu sangue para fazer, foi a qualquer custo, gerou conflitos, foi uma coisa pesada. Isso é violento, né? Então, acho que a inovação ela tem um olhar sistêmico, de dentro para fora. Aquilo tem que ser algo que constrói, que faz com que as pessoas cresçam, amadureçam para gerar uma entrega de valor para alguém, né? Então, não adianta eu te entregar um negócio super legal, mas enfim, né? Levar as pessoas, a minha equipe até que eu vejo muito isso, né? Eu trabalhei muitos anos dentro de empresa e tinha muito isso, né? Às vezes vai a qualquer custo e as pessoas e pronto, né? Então é nesse sentido, a violência ela pode aparecer em vários pontos da inovação, porque ou você faz aquele, né? Eu gosto de dar um exemplo, na verdade, o meu sócio que sempre dá esse exemplo, porque ele fala assim: você tem a inovação sistêmica, né? Você fala, fabrica um carro e eu faço um carro super mega blaster cluster para o meu cliente, além do que você precisava. Mas aí você faz uau, legal. Só que esse carro também é o mais poluente, né? O que mais gasta gasolina, ele vai ficar extremamente caro, então vai aumentar mais ainda a diferença social, sei lá, estou chutando aqui, né? Então, será que é uma melhor inovação mesmo?
eu fui além do que você precisava, mas eu acabei criando outros efeitos colaterais, né? Então, sei lá, eu poderia fazer algo que realmente atende sua necessidade, que vai te causar uau do mesmo jeito, mas ao mesmo tempo eu mitiguei essas questões, né? Eu fiz algo que diminui a poluição, ele se torna um pouco mais acessível, é esse tipo de pensamentos, né? Então, que torna uma inovação violenta. E, de novo, né, por que que o tema aqui do meeting é a cultura? Tudo isso você tem que mexer na cultura da empresa. Porque não adianta, imagina, você chegar com todas as coisas que são disruptivas, vamos trazer inovação. Não sei se você já percebeu isso, Tati. Às vezes a empresa te contrata para fazer inovação. Aí você entra lá, vamos fazer inovação. Aí você começa a fazer todo esse processo profundamente, faz esse trabalho, começa a usar as metodologias. Aí vem alguém e te fala assim, então, é que está disruptivo demais. A gente tem que fazer menos. Então, você não quer inovar, né? Vamos combinar, você não está querendo inovar, você está querendo fazer um passinho a mais, mas não inovar. Né? Então, tem que mexer na cultura, porque senão vai acontecer isso. Tem alguém com uma boa intenção que fala, não, vamos lá, vamos contratar, vamos fazer inovação, vamos fazer o processo, mas aí no meio do caminho não acontece, porque, claro, né, a cultura daquela empresa não está permitindo. Então, acho que o grande sacada é a cultura, né? Então, a gente tem que mexer, inevitavelmente, nisso. E aí aqui eu quero trazer alguns conceitos, eu já fui falando para vocês, né, tudo isso, eu já falando sem mostrar as telas, né, mas essa visão mais holística. Eu queria trazer se a gente usar essa lógica, né, do eu comigo mesmo, eu com outro e eu com todo, eu queria trazer uma provocação aqui para vocês, em relação a essa inovação do ser que eu comentei com vocês, né, quando a gente fala, eu vou trabalhar o protagonismo das pessoas, porque se a gente não trabalhar primeiro individualmente, na hora que vai trabalhar ali, né, a parte cultural da empresa, as pessoas não conseguem, né, elas não conseguem sair daquele ponto. E aqui eu tenho um desenho, né, um caminho, uma trilha, que tem várias etapas que a gente trabalha na inovação do ser. Claro que não vou falar tudo isso agora, até não dá tempo, mas eu queria pegar um ponto disso daqui, que é a atitude. Né? E eu acho que tem uma coisa que dá para trabalhar muito em relação à atitude, que é essa diferença de ação e atitude. E aí eu quero levantar a bola aqui para vocês. Vocês sabem a diferença de ação e atitude? Quem se arrisca a responder aqui para mim? Ação e atitude, não intenção e atitude. Não, ação e atitude. O que vocês acham, galera? E falem. Estou olhando aqui no chat, se entra alguma coisa. Vocês não têm a sensação, às vezes, que tem gente que faz muito e realiza pouco? Às vezes eu me sinto bem assim. Todos nós. Caramba, na hora do resultado, fala assim, Deus, quanto disso gerou. Deus do céu. É bem isso. Deixa eu ver, que eu acho que entrou coisas aqui. Não, ela só escreveu. Deixa eu ver. Ação não anda junto com a atitude, a nossa motivação nos move. Sim, a ação é verdade o que você falou, Regina. A ação entra junto com a atitude, sim. Mas tem uma diferença aqui, que às vezes você pode ter ação sem atitude. Né? A atitude, ela precisa de ação, mas pode ser que você tenha uma ação sem atitude. Né? E esse é o ponto, porque a ação é uma coisa boa, né? Você não parece que tem. Dá um exemplo de uma ação sem. Dá um exemplo de uma ação sem atitude. Uma ação sem atitude. Eu saio fazendo, sabe aquela coisa assim? Eu falo, nossa, eu preciso resolver esse problema. Aí eu saio fazendo a mesmo. E aí o que acontece? Eu fiz, mas eu não saí do lugar. A atitude é essa ação, só que é uma ação mais direcionada, mais estratégica. Né? Então eu falo, peraí, eu tenho um problema, então deixa eu entender melhor o que é esse problema, e aí quando eu compreendo a raiz do problema, eu falo, então tá, quais são as possíveis soluções que eu posso fazer? Então deixa eu aqui me estruturar, organizar para eu fazer a coisa certa, né? Então a atitude, ela tem mais a ver com essa estratégia na sua ação. O exemplo que eu posso te dar é isso mesmo, assim, às vezes a gente se esbarra com
um desafio, né, na vida e tal, alguma situação, você fala, puxa, você fica tão aflita com aquilo, você sai fazendo para resolver. Só que você está fazendo tantas coisas que você não necessariamente tem um resultado, né? Então, por exemplo, um bom exemplo disso, às vezes a pessoa fala assim, ela está tão desesperada, ela está desempregada, ela está tão desesperada que está desempregada que ela sai atirando para tudo quanto é lado. Ela está agindo, ela está fazendo algo para conseguir. Só que o fato dela estar agindo assim num desespero, ela não consegue passar credibilidade e não consegue, e dificulta para ela conseguir um emprego, né? Porque ela fala assim, mas você quer ser consultora ou você quer trabalhar aqui na empresa? Eu estou tentando de tudo. Então, você não tem nada, né? Então, qualquer coisa serve para você. Qual que é a sua, onde você quer chegar? O que você quer fazer? É mais ou menos isso, né? Então, não que a ação é ruim, claro que a ação, principalmente quando você tem que ter uma ação muito rápida, que não dá tempo de estruturar, você sai fazendo, é lei da sobrevivência, mas se você puder estruturar, ter entender melhor o que é o problema para se estruturar e criar estratégias, às vezes você faz menos e tem mais resultados, né? Então, seria nesse sentido. Eu estou vendo que tem gente escrevendo aqui. Espera aí. E faz sentido isso, viu, Fer? Faz muito sentido. Deixa eu ver. Fazer certo a coisa certa. Eficiência com eficácia. Sim, tem a ver com eficiência e eficácia. Quando se sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Muito bem. E aí a questão da atitude, assim, eu tenho uns pontos que a gente estava falando dos vieses, dos paradigmas, né? Eu trouxe uma metáfora aqui para a gente falar assim que tem, por exemplo, um dos pontos que a gente trabalha muito na comunicação não violenta, que ela é base até para entender, é a questão da autenticidade, da integridade, né? Então, assim, a autenticidade tem a ver com a minha essência, né? Eu valorizar a minha essência, não violar a minha essência, e a integridade os meus valores, né? E às vezes as pessoas entendem errado essa coisa da autenticidade, porque a autenticidade não é imposição, né? Tipo, sou como eu sou e me aceite como eu sou a qualquer custo. Porque tem uma linha tênue da minha autenticidade do ponto que eu estou interferindo no meio que eu estou, né? Então, se eu entro num lugar e que, eu sou assim, esse é meu jeito de ser, mas aquilo de alguma forma viola aquelas pessoas que estão ali, aquela cultura, né? Então, isso é uma coisa que pega bastante. Então, você entra numa empresa que tem uma cultura, aí eu sou completamente diferente, eles têm que me aceitar do jeito que eu sou, mas eu estou violando uma cultura, todo um processo, uma crença coletiva, eu estou violando todas aquelas pessoas, estou violando todo um processo que já existe. Então, a autenticidade tem mais a ver com eu conseguir entender, ter consciência do que eu sou, da essência que eu sou, e eu escolher os lugares que eu quero estar. Né? Então, por isso que é importante quando você, por exemplo, entrar numa empresa, você escolher também, não é só a empresa que te escolhe, né? Então, às vezes eu entro e falo, poxa, aqui eu não estou, o meu jeito, a minha forma de ser e pensar não está congruente com a forma da cultura daquela empresa, então talvez aqui não seja o lugar para eu ficar. Né? Então, tem isso também, né? Tem que ter um match, né? Esse respeito do violar também, não é? Quando a gente fala de mudar a cultura, não é a qualquer custo, assim, eu cheguei, então como todo mundo tem que me aceitar como eu sou, então vamos mudar tudo, não é assim, né? Tem uma cultura, tem algo que funciona ali. Então tem esse ponto da autenticidade que é interessante, mas tem um ponto que tem a ver também com essa atitude, né? Porque quando a gente fala assim eu vou ter atitudes, eu quero fazer coisas acontecer, eu faço dentro de um limiar que respeite a forma que aquela empresa trabalha, né? Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que era uma empresa assim com uma cultura de atendimento, de cuidado, de conexão. O que acontece quando você tem uma cultura como essa? Naturalmente, os processos são mais lentos, né? Então, para um processo ser aprovado, ele demora, tem que passar por várias pessoas, as pessoas precisam tem que ter uma co-construção super complexa, que passa para um volta, vai para outro. Então, as coisas não são tão rápidas.
mas tende também, porque não tem certo e errado, né? São culturas, mas também tende a ser mais sustentáveis, né? E eu lembro que eu trabalhei lá 10 anos, tal, e entrou uma pessoa que veio de uma cultura completamente diferente. Ela veio da Ambev, que é uma cultura muito mais ágil, né? A coisa muito mais para ontem, tal. E eu lembro que ela chegou tentando fazer as coisas, não, tem que acontecer, tal. Aquilo foi violou, né, a forma que a empresa trabalha, toda a cultura da empresa. Então, não funciona, não dá certo, né, vai gerar conflito, não vai funcionar legal. Então, e não tem certo e errado, não é que tem uma cultura que é certa ou outra errada, não é isso, mas entra um conflito ali. Então, quando você sai de uma empresa que tem uma cultura X, que vai para uma outra que é completamente diferente, tem uma fase de adaptação e isso não vai interferir na sua autenticidade, né? Então, tem uma questão assim de eu entender como que funciona aquela empresa, o que meu talento dentro daquela cultura eu posso agregar e trazer valor dentro daquela cultura. Então, acho que isso é um ponto super importante para trazer. Eu estou vendo que tem mais coisa aqui no chat. Essa aula ficará gravada? Sim, eu sei que ela está sendo gravada, né? Mas aí Ela você fica fala. gravada, mas não disponível. A gente Ah, quer a galera aqui ao vivo. Ficaram muito mal acostumados com essa coisa do disponível. do gravar, né? Está gravada porque vai para a nossa plataforma de educação corporativa, de educação que nós temos, né? Nós temos trilhas muito bacanas lá, mas ela não fica mais disponível ao vivo, então ela sempre com a data e horário marcadinho. Muito bem. É por isso que eu falei para você responder, porque eu vi gravando está, mas eu não sei como que isso vai funcionar. Eu quero trazer algumas coisas assim, chaves, né? Eu vou compartilhar com vocês. Para o Vitor escreveu. Fernanda, estou buscando estágio pela primeira vez, ainda sou novo nesse mundo do mercado de trabalho. Como eu poderia conhecer melhor as culturas das empresas, se possível, alinhar aos meus valores? Boa pergunta, Vitor. É uma pergunta complexa, né? Porque por mais que a gente pesquisa aí sobre a empresa e tal, é só quando a gente entra que a gente sente a cultura, né, Tati? É difícil a gente saber como é a cultura de uma empresa. Tem algumas empresas que a gente sabe a cultura de tanto se falar daquilo, né? Por exemplo, eu citei a Ambev porque justamente é uma cultura mais que as pessoas já conhecem um pouco mais, né? Mas em geral é difícil a gente conhecer muito da cultura. Uma das formas que eu acho que a gente tem que fazer é sondar, pesquisar, a forma que ela se posiciona no mercado, a forma que está ali no site, procurar pessoas que já trabalharam lá ou que já. O LinkedIn ajuda muito, né? Que a gente se conecta muito facilmente com as pessoas. Então, procurar pessoas que trabalham lá, procurar pessoas que já trabalharam, sondar, perguntar como que é a empresa, falar, olha, eu tenho interesse de entrar nessa empresa, eu queria saber mais dela, como é um lugar gostoso de trabalhar, me descreve um pouco. Nem todo mundo está aberto a falar sobre isso, mas muitas pessoas, eu acho que o LinkedIn é uma boa ferramenta que ajuda você a fazer essas pesquisas, Vitor, porque aí você também vai identificando aquelas empresas que tem mais a ver com o seu jeito de trabalhar, com a sua forma, com a sua autenticidade, né? Eu acho que é uma boa pergunta, não é uma resposta fácil, porque não tem um caminho das pedras, até se você quiser complementar, Tati, fica à vontade. Mas o que eu enxergo, talvez, é esse caminho. Um LinkedIn ajudaria bastante de se conectar com pessoas que já trabalham lá, né? Os Glassdoor também são bons para analisar a cultura, além de network. Eu pensei no LinkedIn, mas é verdade, o Glassdoor também. Eu gosto, né? Quando a gente está buscando trabalho pela primeira vez, ou numa empresa que a gente ainda não conhece através de outras pessoas, né? Então, não, às vezes fala assim, bacana você ir através do site, missão, visão, valores, mas não necessariamente aquilo é a cultura verdadeira, né? Às vezes é aquela cultura de prateleira, aquilo que o mercado compra, mas no dia a dia acaba sendo diferente. Então, eu sempre, né, eu sempre oriento que no processo seletivo, por exemplo, você possa ser o mais sincero possível. Você não tentar agradar, não tentar fingir um valor que você não tem,
Por quê? Porque se a empresa gostar do seu jeito no processo seletivo e for uma empresa séria, existe uma grande probabilidade do RH já ter analisado se os seus valores, comportamentos são compatíveis com o daquela organização. Senão você não vai ser aprovado. E então eu acho assim, sempre o mais sincero possível. E se você tiver algumas dúvidas, ou se você quiser informações sobre a empresa, questione no processo seletivo também. O processo seletivo, um dia ele já foi o RH avaliando para saber se a pessoa está apta ou não para assumir uma função. Hoje, ambas avaliam, né? Então, a empresa, se a pessoa é a pessoa certa, e a pessoa, se a empresa é a empresa certa. Então, é importantíssimo, Vitor, que você possa estar atento ao processo seletivo, como a Fernanda disse, né? Com a atitude, não somente agindo no processo seletivo, mas realmente tendo atitude para você avaliar como está sendo feito, né? Fazer os seus questionamentos que são, né, que são essenciais, de repente, para tirar alguma dúvida sua, e assim, nunca você, de repente, fingir um comportamento, um valor que você não tem, porque senão talvez você vai ser aprovado, mas depois você vai perceber que não é o lugar certo para você. Então, assim, não fique em dúvida no processo seletivo, né? Sempre faça muitas perguntas. É sempre isso né, que eu sugiro, principalmente para quem está iniciando agora no mercado de trabalho, iniciar já consciente, né? A Regina colocou aqui, ler as páginas de carreira, propostas, valores, traços, filosofia, conversar com pessoas, informações do Glassdoor, notícias de empresas, todos esses caminhos. Até complementando o que você falou, Tati, eu acho que você foi no ponto certo na questão do não tentar fazer. Às vezes as pessoas perguntam, eu vou fazer uma entrevista, me fala o que eu tenho que fazer, seja você, né? Às vezes a gente tenta caber aquilo, né? Tipo, não serve, ficou grande ou ficou pequena aquela roupa para você. Mas você que tem uma, né? Você quer que caiba em você, né? Você quer entrar naquela calça que não entra há 10 anos, né? E aí mas além da questão da cultura, tem a questão, às vezes, da função também, porque às vezes a gente tenta ser um perfil que não é, e aí você vai cair numa função que não tem nada a ver com você, né? E às vezes não é o problema da cultura, às vezes você está no lugar errado, é a pessoa certa no lugar errado. Então, por isso que é muito importante você ter essa clareza do seu perfil, de como você é, a questão da autenticidade é muito importante. Aliás, é uma das maiores violências que a gente comete com a gente mesma, é essa incapacidade de aceitar como nós somos e tentar conseguir ali dentro da minha essência, buscar meu melhor. Não tem perfil bom ou ruim, não tem perfil melhor do que o outro, mas a gente precisa usar a nossa luz do nosso perfil e saber que a gente tem calcanhares de Aquiles, né? A Priscila está pondo aqui, às vezes até na descrição da vaga pode ser descrito alguns detalhes da cultura, dos valores. Isso eles até descrevem, viu, Priscila, mas a gente só sente mesmo ali, eu acho que cultura, por mais que a gente faça tudo isso daqui, tá, de pesquisar, tudo isso que a gente está citando aqui são caminhos, né? Mas quando você entra, são importantíssimos, mas eu acho que você sente a cultura quando você entra. Por isso que eu acho que um ponto interessante é não ter medo de errar, né? Às vezes você entrou, você teve pelas suas pesquisas, você achou que era. E aí, quando você entra, fala, puxa, não tem a ver comigo, e agora? E agora tudo bem, você cria uma estratégia de ficar ali um tempo enquanto você procura outro emprego e tudo bem, porque você já percebeu que não é um lugar para você ficar, né? E isso não quer dizer que você vai ser uma má funcionária, porque então não é isso, né? Mas eu acho que tem cultura, a gente sente mesmo. Por mais que faça tudo isso aqui, vai mitigar? Vai. Mas você vai sentir quando entrar, não tem muito segredo, né? A Priscila concordou, né? A gente só sente na prática. Eu quero compartilhar com vocês, já que a gente está falando de vieses, de paradigmas, eu quero compartilhar um paradigma com vocês aqui. Até que horas que vai esse meeting, Tati? Às 8, Fer, tá quase no final. Ou seja, a gente está no finzinho, né? Eu quero compartilhar um
paradigma que eu acho bem interessante para a gente falar, assim, que é a normose. Não sei se vocês já ouviram falar de normose, acho que pode ser uma coisa diferente aqui para compartilhar. Vocês acham essa imagem normal? Eu vou pôr a imagem aqui para vocês. Vocês acham normal essa imagem? Normalmente a gente vê essa imagem, a gente fala, poxa, né, uma pessoa de idade, né, O não está com perigo, né? segurança, tem perigo, a roupa dele, né? E aí é um ponto interessante aqui, porque a gente está falando de autenticidade, e aí vocês vão entender o link que eu vou fazer com vocês, né? Um ponto interessante é a normose. Dizem que quando acaba com ose é porque é doença, né? E exceto a osmose, que foi a única coisa que eu encontrei com finalose, que não é doença, a normose também é uma patologia da normalidade, que a gente tem algumas vertentes, né, que acontece. O que é isso? É uma doença da normalidade, ela entra em 3 vertentes. A primeira vertente que eu quero trazer para vocês é que a gente cria estereótipos, né? A gente cria estereótipos, a gente fala, poxa, isso aqui não é para essa idade, isso aqui é só para homem, isso aqui é só para mulher, isso aqui não é um lugar adequado para uma mulher casada, ou para um homem casado, ou isso daqui é para, sei lá, a gente cria vários estereótipos, né? E quando a gente tiver essa imagem, ele fica muito nítido, né? Eu eu tive um acidente há 6 anos atrás, porque eu estava andando de patins e eu acabei quebrando o cotovelo, e eu sofri muito com isso, porque as pessoas eu estava andando de patins com a minha filha, né, que, assim, nada demais, não estou fazendo nada de errado, mas as pessoas julgaram demais, assim, de tipo, nossa, como assim uma mãe de família estava andando de patins, né? Que responsabilidade, não tem mais idade para isso, sabe? Esses tipos de coisa, eu ouvi muito isso. E eu confesso para você, Tati, que eu fiquei um tempo assim, sabe? Tipo, falava, caí no fim de semana, eu omitia. Até um dia que a minha filha estava do lado, ela falou assim: mãe, conta que você estava andando de patins comigo. E aí eu percebi que tem a ver com a normose que eu quero mostrar para vocês, porque por que que eu preciso omitir que eu estava andando de patins, né? E aí tem a ver um pouco desse assunto que a gente estava falando, de querer criar uma figura, né, para eu passar numa entrevista ou para fazer. E aí o primeiro ponto da normose é que eu fui, depois de 50 sessões de fisioterapia, eu fui lá andar de patins aqui em São Paulo, né, no Parque do Ibirapuera, tem pessoas que dão aula. E lá eu conheci esse senhor. Esse senhor aqui, há 6 anos atrás, ele tinha 75 anos. Ele não estava tendo aula, ele estava patinando de uma forma maravilhosa, fazendo piruetas. E ele apareceu um pouquinho antes da pandemia na Globo, dando entrevista. Ele continua patinando, ou seja, ele está com 81 anos e continua patinando. Né? Então, eu quero mostrar para vocês que assim a gente cria um estereótipo, isso pode, isso não pode. Isso é um exemplo, não é apologia ao patins, mas a pergunta talvez não seja que idade, seja você tem condições físicas, porque uma pessoa de 20 pode não ter condição física. Né? Então, esse é um primeiro ponto aqui, né? A gente está falando tanto da autenticidade, a gente está falando de cultura, e eu vou fazer o link para vocês entenderem. Mas, primeiro ponto, a gente fica extremamente limitado a padrões que foram colocados na sociedade. Então, a gente cria esses estereótipos. E mais que isso, né, tem um outro problema da normose que vai gerando um, um medo de ser banido da sociedade, né? A gente é lá da Grécia Antiga, esse medo do ostracismo, medo de ser banido, a gente acaba também agindo muito no efeito manada. Um cientista que chama Solomon Asch, ele fez um experimento em que ele punha assim, X é correspondente a B, né? Então, um voluntário nesse experimento falava isso, só que os outros eram todos atrizes e atores e falavam C, por exemplo. E aí a pessoa ficava confusa, né? Várias seguintes, subsequentes, com o mesmo tipo de problema, todo mundo respondendo uma coisa, enquanto o certo era só aquela pessoa que respondia. E 70% desses voluntários passaram a responder errado. Né? Então, o que ele quis provar com esse experimento é que a gente tem muito dessa coisa de ir pela onda, de a maioria foi.
né, desse efeito manada, eu voto na pessoa porque a maioria está votando, não no quem eu queria, ou eu vou num lugar porque ele está mais cheio, então deve ser bom, aquele que é vazio não deve ser bom, a gente tem esses vieses, né, e mais que isso, teria uma terceira frente da normose que fala um pouco desse senso crítico, sabe? A gente começa a achar que é normal, né? É normal violência, é normal a corrupção, é normal pessoas passando fome na rua, ou é normal. Quando a gente passa a achar que tudo é normal porque é comum, a gente perde o senso crítico. Né? Não, não é normal, é comum, infelizmente. E onde que eu quero chegar com isso? A gente está falando aqui de cultura. Quando essa atitude que a gente está falando aqui, deixa eu fazer uma formatação para eu passar nessa entrevista, o que é isso? É uma forma estereotipada que criaram na nossa cabeça, de que a empresa nos escolhe, não a gente escolhe a empresa. Né? Então, eu tenho que me formatar para ser aceita. Né? Olha como a gente está, como a gente já está condicionado, né? Além disso, isso que a gente está conversando aqui, às vezes eu estou ali, nesse processo que eu expliquei da inovação, eu quero mudar o processo, eu quero trazer uma nova ação. Se eu pensar, se eu me deixar levar, por exemplo, por esses paradigmas da normose, vocês concordam? Quanto que a gente fica limitado? Porque como que eu inovo se eu tenho estereótipos prontos, né? Eu não consigo sair daquela caixinha dos estereótipos prontos. Como que eu inovo se eu vou pela maioria? Né? E aí, aquele ponto que eu estava dizendo, quantas vezes que a gente está fazendo um brainstorm, e aí uma única pessoa enxerga diferente, é minoria, não envolvi, mas aquela pessoa enxergou uma coisa que era fundamental para a criação de uma solução, né? E quantas vezes que a gente. E aí, o ponto mais crucial: quantas vezes a gente não consegue inovar porque a gente já perdeu o senso crítico? É tão comum aqueles problemas na empresa, já criou-se uma cultura do problema como se é algo normal na empresa, que tudo bem, eu já não faço mais nada. É normal, sempre foi assim. Né? Desde que eu entrei aqui, sempre foi assim, mandaram fazer desse jeito. Né? Então, eu queria trazer essa provocação, sei que a gente já está com o tempo estourado, mas eu queria trazer essa provocação, porque a gente começou falando, né, de vieses, de paradigmas, isso é um dos paradigmas, né, mas quanto que isso interfere e quanto que a gente fica de mãos atadas, né, nesse processo de inovação, nesse processo de criação de solução de problemas, porque a gente está, às vezes, preso numa formatação que fizeram e a gente nem percebe, é uma coisa totalmente inconsciente, né? E aí tinha muito mais coisa, né? Tem toda a comunicação não violenta que trabalha o processo de empatia, né? Como que eu faço para realmente ter empatia com o outro? Como faço para realmente entender as necessidades do outro? Como eu faço para me conectar e realmente criar um ambiente em que a vulnerabilidade ela é bem-vinda, né? E num sentido de confiança de equipe, porque vulnerabilidade tem a ver com isso também, né? O Patrick Lencioni falava isso também, já fala isso no livro dele, as 5 disfunções da equipe, né? A vulnerabilidade gera a falta de confiança, porque se eu não sei, eu não falo que eu não sei, se eu errei, eu não aviso que errei, deixa feder para todo mundo e depois a gente vê, né? Mas criar um ambiente de confiança, criar um ambiente em que as pessoas podem ser mais vulneráveis, que elas podem criar juntas, co-criarem juntas, um ambiente que elas podem ser autênticas, um ambiente em que as pessoas podem ser autênticas, independente da cultura da empresa, né? A gente tem uma cultura que permeia, mas eu tenho autenticidades, pessoas com perfis diferentes que co-criam soluções, então tem todo um trabalho de relacionamento, de empatia, de entender o que está, entender melhor o outro, abrir esse canal de confiança, de vulnerabilidade, para que a gente consiga realmente fazer construções melhores e co-criar juntos coisas que são boas para todo mundo, né? Porque a solução só é boa se for boa para todo mundo, senão não faz sentido, né? Aí eu queria abrir um pouco para as pessoas trazerem, até porque eu sei que eu não quero estourar tanto assim o tempo, que eu já estourei, né? Na verdade, esse assunto é muito bom, né, da gente conversar. Alguém gostaria de fazer algum comentário?
Uma pergunta, uma afirmação. Qualquer coisa. Não quietinho. Continuam quietinhos. Estão agradecendo. Estão quietinhos, estou agradecendo. Tem uma coisa que eu quero pôr uma imagem para vocês, né? Porque eu estava falando de igualdade e tal, mas eu tenho uma imagem que eu gosto muito que é da equidade, né? Não sei se para todo mundo conhece, mas eu acho que assim, quando a gente fala de inovação, não dá para não pensar na equidade também, é uma coisa que eu queria trazer aqui, mesmo encontro, o pessoal está agradecendo, obrigada. Essa imagem explica tudo, né? Ela é por si só explicativa. Que eu acho que é esse ponto que a gente está falando de respeitar, ao mesmo tempo que eu entendo a cultura da empresa, eu não tenho essa normose de aceitar as coisas que eu acho que podem ser melhoradas, né? Então, esse ponto que a gente trouxe do meeting, por isso que ele está muito interligado com a cultura. E ao mesmo tempo que eu tenho uma atitude perante essas coisas que eu vejo que não está legal, e aí a gente cocria em grupo, a gente aproveita o talento das pessoas, mas para aproveitar o talento das pessoas não adianta tratar todo mundo por igual, né? Porque tratar todo mundo por igual é desigual, né? Porque as pessoas têm necessidades diferentes, têm formas diferentes de atuar. Então, a gente precisa entender a necessidade de cada um para dar condições iguais, aí trazer todo mundo para a mesma condição para que a cocriação tenha excelência, né? Então, eu acho que esse é uma coisa que eu vejo muito erro ainda nas empresas, assim, mas aqui a gente não faz diferença com as pessoas. Eu falei, então, é isso que está o problema. Você não pode tratar todo mundo igual, né? Porque as pessoas têm necessidades diferentes. Né, eu preciso subir para o segundo andar. Se eu consigo subir numa escada, tudo bem. Se a pessoa é cadeirante, ela precisa ter uma rampa, mas todo mundo tem que conseguir subir. Então, essa é a ideia. Eu acho que a questão da equidade é muito importante aqui também, né, para que a gente consiga construir uma cultura de cocriação, de inovação, enfim. Perfeito. E Fer, fala para mim, né? Fala para gente. A pessoa entender mais sobre inovação não violenta, o que isso pode provocar no dia a dia dela? Que tipo de benefícios ela pode ter enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Você que é uma especialista dessa área e né, a gente vai falar a respeito do seu treinamento, seu livro, né? Como você já disse, quais seriam os diferenciais de uma pessoa que realmente compreende essas bases da inovação não violenta, né? O que ela pode levar a agregar para a vida dela ou para a empresa dela? Eu sempre falo, isso até é um outro paradigma que também eu trabalho, que tem a ver com a escassez e tal, mas a gente às vezes fica numa postura na vida, e aqui eu estou indo além da empresa, tá, Tati? Eu vou falar da empresa também, mas pensando em você, quando você tem essa postura de inovar-se, né, da inovação não violenta, você tem uma ação mais protagonista. Então, tem muita gente que fica reclamando, né, então passa a vida reclamando das coisas que não lhe agradam, das coisas que não são boas, ou pior, né, ou fica reclamando, ou se anestesia, que é por isso que eu trouxe um pouco da normose hoje. A pessoa meio que se anestesia, ela aceita que a vida é assim mesmo, no fardo da coisa ruim, que não é legal, mas que não tem jeito, né? E tanto uma postura como a outra não te agrega nada, né? Eu falo assim, poxa, a vida passa, né? O tempo que a gente tem aqui é o tempo que a gente tem de experiência de vida. E às vezes a gente passa tanto tempo reclamando ou vivendo uma condição que não é a que a gente queria, e não faz nada, não tem uma atitude, não tem uma ação para realmente mudar aquilo. E às vezes é porque eu acredito que não tenho força para fazer uma mudança. Às vezes, então, assim, o primeiro ponto, acho que, te respondendo, assim, acho que o primeiro ponto é que você aumenta a sua consciência e percepção, então você começa a enxergar melhor a tua experiência de vida, num sentido de o que eu quero de fato para mim, qual a minha visão de futuro, onde eu quero chegar, qual é o meu propósito, qual é o meu papel aqui. E isso te faz ter uma ação com mais atitude perante as coisas, né? Então eu percebo mais, eu não me deixo cair tanto nesses vieses, nesses paradigmas, eu consigo perceber melhor as coisas, e aí eu começo a ter ações mesmo. Então,
não só percebo, como eu começo a identificar com mais profundidade, no nível mais sistêmico, o que realmente está sendo problema para mim, e eu começo a ter ações que mobilizam e que incentivam outras pessoas para criarem comigo possíveis soluções daquilo que me incomoda tanto. Né? Eu conheço pessoas que passam assim anos, 10 anos, 20 anos numa mesma condição reclamando. Não sei se você conhece gente assim. E você fala, meu Deus, sempre que eu encontro essa pessoa, ela está reclamando da mesma coisa, mas o que, que ela faz para mudar isso? É fácil? Claro que não é fácil, eu não estou simplificando, claro que é muito mais complexo, mas você precisa ter uma atitude para mudar aquilo, você não pode simplesmente entrar num conformismo, né, perante uma coisa que não te faz bem. Isso pensando no nível pessoal. No nível profissional, você muda substancialmente o seu papel dentro da empresa, porque você passa a ser uma pessoa como agente eu falo que é agente de transmutação, né? Porque quando a gente fala assim, eu vou transformar algo, eu vou mudar a forma de fazer, mas eu não criei consciência nas pessoas, eu não criei percepção. E quando a gente transmuta algo, a gente muda a essência e a gente muda como essência, porque a gente aumenta a consciência, aumenta a percepção, e aí aquilo não me faz mais sentido, sabe? Então, tipo assim, você fala, olha, eu não vou mais fazer dessa forma, não porque eu acho que vai dar mais resultado, mas porque eu não vejo mais sentido daquilo, e por consequência eu vou ter mais resultado de outra forma, né? Então, você passa a ser um agente de gerar consciência, gerar percepção. Então, você começa realmente a mudar, né, aquilo que não está bom, respeita aquilo que funciona e funciona bem, você muda o que não está bom, mas muda com respeito, muda com empatia, muda trazendo as pessoas junto com você. Porque não adianta você falar só agente de mudança, que eu vim para fazer mudança, só que se você não faz as pessoas comprarem ideia, você não entende as limitações de cada um, o que está acontecendo, as necessidades de cada um, você também não consegue trazer pessoas para fazer junto com você, e sozinho ninguém faz nada. Né? Então, por isso que essa capacidade de ter mais relacionamento, de gerar mais conexão, de ter mais empatia, de compreender com a visão mais sistêmica, compreender esses conceitos que eu falei do circular, compreender processos de protagonismo, então todo esse caminho que te faz uma pessoa melhor e também te faz uma profissional que vai dar muito mais resultado, que tem uma ação mais cheia de atitude, vamos dizer assim, né? Não, muito bom, Fer, muito bom. Bom. E aí, pessoal, mais perguntas? Estamos chegando. Estou vendo vários comentários aqui, mas poucas perguntas. Estamos chegando ao finalzinho, né, do nosso Meeting RH dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar, embora a gente não tenha, né, não fique a gravação disponível, os certificados são encaminhados para vocês imediatamente agora, após o nosso encontro. Então, todos vocês vão estar certificados por esse RH Meeting, como toda semana nós fazemos. E eu vou deixar também aqui no bate-papo para vocês, depois a gente vai estar mandando por e-mail também, para poder facilitar, o link do treinamento da Fernanda, que justamente, né, fala um pouco mais, de uma forma aprofundada, extremamente didática, sobre tudo isso que a gente estava conversando hoje, e de repente o quanto isso pode fazer realmente sentido aí na vida, nas carreiras, nas empresas de vocês. Eu vou colocar o link aqui dentro do nosso... Isso. Eu também vou colocar meus contatos aqui de Instagram, essas coisas. Eu quero dar um último recado para eles, posso? Pode. Tem na filosofia japonesa, eles chamam do Kaika e Mankai. Eu acho muito legal isso, que esse conceito é assim, o Kaika é quando algo nasce, floresce na gente, sabe? Que é aquilo que transforma, que você fala, nossa, é uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, e aquilo floresce na gente. É quando você encontra esse seu Kaika. E quando ele se transforma em Mankai, é quando você dá seu melhor, sabe? Você fala, eu quero fazer o meu melhor para isso acontecer, para dar o meu melhor para as pessoas, para o mundo, para esse projeto. E é quando você se dedica e se entrega no melhor. Aí você constrói, e aí sim, né, amadurece, aí chega na sua plenitude.
E essas duas coisas, né, esse Kai, esse Mankai, é quando a gente toma essa consciência que eu falei aqui, né? Então, quando você encontra, você vai aumentando essa consciência, essa percepção, você vai se entregando para algo que tem mais sentido, que tem mais significado na sua vida. E essas duas coisas estão dentro de uma filosofia maior que eles chamam de Ichigo Ichie, né? O Ichigo Ichie, ele a tradução, escreve Ichigo Ichie, mas fala-se Ichigo Ichie, que é um momento, um encontro, né? Então, acho que essa consciência, a consciência maior que eu queria trazer aqui desse encontro hoje. Todo momento é um encontro único, exclusivo. Às vezes a gente fala assim, eu perdi tal coisa, não vai faltar oportunidade. Sempre tem alguém, né? Não vai faltar oportunidade. Aí eu sempre penso internamente, falei, não vai faltar outras oportunidades, mas essa nunca mais. Essa já foi, né? Porque mesmo que a gente faça esse meeting amanhã com as mesmas pessoas no mesmo horário, do mesmo jeito, não sai igual. Nunca é igual. Então, se a gente entender que a nossa vida, o nosso tempo de vida, né, a gente substitui tempo por vida, né, o tempo que a gente tem aqui é a nossa experiência de vida, a gente entende que todos os momentos são únicos, exclusivos e são sempre uma grande oportunidade, ainda que seja um momento ruim, é uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, né, e então, é tão importante a gente ter essa consciência. Então, acho que esse processo também ajuda a gente a valorizar mais os nossos momentos únicos. E eu queria agradecer a vocês todos, principalmente você, Tati, por esse convite, porque esse momento, para mim, meu Itigui desse momento foi incrível. Eu vou sair daqui cheia de energia, feliz. E eu queria dizer isso para vocês, assim, eu espero que para vocês também, vocês tenham tido um Itigui que seja memorável, que seja incrível, que tenha gerado uma grande experiência para vocês, porque para mim foi. Muito bom. Bom, Fê, descompartilha a tela para a gente poder tirar nossa foto linda. Podemos, peraí. Eu só ia pôr o contato, mas eu ponho aqui no chat, então. Quer colocar no slide do... Não tem problema. Não, só para vocês verem aqui o contato, se vocês quiserem adicionar no Instagram, no Face, no LinkedIn, lá, podem me adicionar. A Tati vai pôr o link aqui, que tem o curso. A plataforma é super legal, vocês já devem conhecer. O curso está bem bacana também, tem mais de 3 horas, tem 3 horas e meia de curso, mas são vídeos curtos, então dá para você ir assistindo aos poucos. Está bem bacana o curso de inovação não violenta. E em janeiro a gente passa o convite para o lançamento do livro, que vai ser bem legal também, vai ser um lançamento online, vai ser bem bacana. Isso mesmo. Bom, vamos lá então para nossa... Vamos agora para a fotinho, né? Muito bom. Se vocês conseguirem abrir as câmeras, ótimo, senão não tem problema nenhum também. Agora vocês abrem a câmera, né? Eles amam foto, Fê. É um momento mais... Que maldade comigo. Agora vocês abrem a foto. Antigamente era coffee break, hoje se chama foto final. Era a foto final. É legal fazer umas caras assim, né? Fazer umas caras diferentes, para não sair tudo igual, né? Vou fazer assim. Vamos, tô na tela 1, vou tirar a foto, hein? Se quiserem fazer as caras diferentes que a Fer tá pedindo, tudo bem. Então, telinha 1, 3, então vai dar eu. E foto. Uma foi. Telinha número 2, a gente nunca sabe quem tá na 1 e na 2, né? Mas beleza. Telinha número 2, 3, 2, 1 e... Tem gente que se multiplica, sai na tela 1 e na 2. Ótima noite para vocês, fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem com mais assunto bacana aqui de qualidade para vocês. Beijo. Beijo.